Tá. Este projeto falhou. Falhou. Eu sei que conseguimos virar o jogo. Peça perdão a ela. Mariana, agora, diante de todo mundo, a voz de Rafael Monteiro atravessou o salão principal da mansão dos Jardins como uma taça de cristal quebrando no chão. Por alguns segundos, ninguém respirou. A orquestra contratada para o jantar beneficente continuou tocando baixinho perto da varanda, mas até os músicos pareciam tocar com medo. Garçons de luvas brancas pararam entre as mesas. Empresários, socialite, políticos, médicos famosos e parentes antigos da família Monteiro viraram o rosto na mesma direção. No centro do salão, Mariana estava de pé. Uma das mãos apoiava discretamente a barriga de 4 meses, a outra segurava a alça da bolsa simples que ela havia escolhido usar naquela noite, mesmo depois de Dona Lúcia, sua sogra, dizer que uma esposa de Monteiro não deveria sair parecendo moça de cartório. À sua frente, sentada no sofá de veludo, claro como se fosse a dona da casa, estava Patrícia Azevedo. Patrícia usava um vestido vermelho justo, salto fino e um sorriso pequeno demais para ser inocente. No pulso direito, brilhava uma pulseira antiga de ouro com uma pequena pedra verde. Mariana reconheceu a joia assim que entrou no salão. Era sua. Não era valiosa apenas pelo ouro. Era a única lembrança deixada por sua mãe antes de morrer, uma pulseira guardada durante anos em uma caixinha forrada de tecido azul, com um fecho gasto e uma inscrição quase apagada por dentro. Para minha menina, quando ela lembrar quem é. Naquela noite, Patrícia a usava como se fosse um troféu. E Rafael, marido de Mariana, dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, presidente da Holding Monteiro, não parecia incomodado com isso. Pelo contrário, ele estava ao lado da amante com o rosto rígido, o terno escuro impecável, os olhos frios. Mariana sentiu o chão desaparecer por baixo dos pés. Rafael, ela disse baixo, tentando manter a voz firme, essa pulseira é minha. Patrícia levou a mão ao pulso e fingiu surpresa. Sua ela soltou uma risada delicada, calculada. Que estranho. Rafael me deu hoje mais cedo. Disse que combinava comigo. Um burburinho correu pelo salão. Dona Lúcia Monteiro, mãe de Rafael, ergueu o queixo. Usava um conjunto branco de alfaiataria, colar de pérolas e uma expressão que sempre fazia os empregados baixarem os olhos. Mariana. Chega, disse ela. Você já está envergonhando a família. Eu estou envergonhando? Mariana perguntou. A pergunta saiu serena, mas por dentro ela queimava. Dona Lúcia deu um passo à frente. Você invadiu o quarto de hóspedes. Acusou Patrícia de roubo. Levantou a voz diante dos convidados e agora quer fazer cena por causa de uma bijuteria velha. Mariana fechou os olhos por um instante. Bijuteria velha. Aquela pulseira tinha sido retirada de sua gaveta, a gaveta do quarto que ela dividia com Rafael, a mesma gaveta onde guardava o exame da gravidez, a carta da mãe e uma cópia antiga de documentos que nunca mostrara a ninguém. Quando abriu os olhos, viu Rafael olhando para ela como se esperasse obediência. Mariana. Ele repetiu, peça perdão. Ela não respondeu. O silêncio dela incomodou mais do que qualquer grito. Patrícia se levantou lentamente, aproximou-se de Rafael e tocou no braço dele com intimidade suficiente para fazer as senhoras mais velhas trocarem olhares. Amor. Não precisa, disse ela, com falsa doçura. Ela está grávida. Deve estar sensível. A palavra amor caiu no salão como veneno. Mariana sentiu a barriga se contrair de leve. Não era dor física. Era o corpo tentando entender uma humilhação grande demais. Ela olhou para Rafael. Você ouviu como ela te chamou? Rafael desviou os olhos por meio segundo. Foi pouco. Mas Mariana viu. Dona Lúcia interveio antes dele.
Patrícia tem sido uma amiga importante para esta família, ao contrário de você, que só trouxe escândalo desde que entrou aqui. Eu entrei aqui como esposa do Rafael, Mariana disse. Entrou como uma moça pobre que ele teve a infelicidade de amar num momento de fraqueza. Alguns convidados fingiram não ouvir, outros ouviram com prazer. Mariana conhecia aquele tipo de silêncio. Era o silêncio dos ricos quando a crueldade vinha vestida de boa educação. Rafael respirou fundo. Minha mãe não está totalmente errada. A frase doeu mais do que o pedido de perdão. Mariana ficou imóvel. Eu não estou bem nos últimos dias. Ele continuou. A empresa está sob pressão, os bancos estão cobrando, o conselho está nervoso. E você escolheu justamente hoje para fazer acusações sem prova. Sem prova. Mariana ergueu o pulso vazio. Ela está usando minha pulseira. Eu já disse. Patrícia interrompeu. Rafael me deu. E de onde ele tirou? Patrícia olhou para Rafael. Rafael não respondeu. Dona Lúcia respondeu por ele. Da casa dele. Tudo nesta mansão pertence à família Monteiro. Mariana virou lentamente para a sogra. Tudo. A palavra saiu calma demais. Dona Lúcia franziu os olhos. Sim, tudo. Mariana sentiu. Pela primeira vez naquela noite, uma estranha clareza. O lustre francês iluminava o salão, as paredes exibiam quadros caros, a escada de mármore levava ao andar dos quartos. Do lado de fora, pela janela aberta, via-se o jardim perfeitamente aparado, o mesmo jardim onde Rafael havia pedido desculpas pela primeira briga deles. 2 anos antes, naquela época, ele não era apenas um herdeiro. Era um homem cansado, ferido por uma família que cobrava dele mais do que amor, e ela o amava justamente porque via a parte dele que ninguém via. Agora, diante dela, estava outro homem, ou talvez o mesmo, finalmente mostrando o peso do sobrenome que carregava. Patrícia levantou o pulso, fazendo a pulseira brilhar. Mariana, você está passando vergonha, disse ela. Eu entendo que seja difícil ver outra mulher mais preparada para estar ao lado do Rafael, mas você precisa aceitar seu lugar. Meu lugar. Você nunca se encaixou nesta casa. A amante sorriu, nem no vestido, nem nas conversas, nem nos sobrenomes. Até hoje eu me pergunto como conseguiu engravidar tão rápido. Um som de reprovação atravessou parte do salão, mas ninguém a interrompeu. Mariana levou a mão à barriga. Rafael endureceu a mandíbula, mas continuou calado. Aquele silêncio foi o golpe final. Mariana não chorou. Ela apenas tirou a aliança do dedo. O gesto foi pequeno, mas todos perceberam. Rafael deu um passo. O que você está fazendo? Mariana olhou para a aliança na palma da mão. Era pesada, discreta, feita sob encomenda. Rafael havia escolhido dizendo que não queria nada exagerado. Naquele dia, ele beijara sua testa e prometera que ninguém a faria se sentir pequena de novo. Ela fechou os dedos sobre a aliança. Estou tentando lembrar em que momento eu comecei a aceitar migalhas como se fossem amor. Dona Lúcia riu sem humor. Dramática. Rafael estendeu a mão. Mariana, coloque essa aliança de volta. Ela olhou para ele. Você me mandou pedir perdão à sua amante diante da sua família. Você a ofendeu. Ela está usando a pulseira da minha mãe e você não tem prova. Mariana respirou fundo. Era ali que outra mulher talvez gritasse, avançasse, quebrasse uma taça ou implorasse ao marido, mas ela não faria isso. Não diante de Patrícia, não diante de Dona Lúcia, não diante da elite que esperava sua queda como entretenimento. Ela colocou a aliança sobre uma bandeja vazia que um garçom segurava perto da mesa. O rapaz, assustado, quase derrubou tudo. Guarda. Ela disse a ele. Aqui as coisas de uma esposa parecem circular sem permissão. O salão ficou ainda mais silencioso. Rafael corou de raiva.
Você passou dos limites. Não. Mariana respondeu. Eu apenas parei de fingir que não vejo os limites que vocês passaram comigo. Patrícia se aproximou mais. Você quer mesmo transformar uma noite importante num espetáculo? Mariana olhou para a pulseira. Não fui eu que subi ao palco. Dona Lúcia perdeu a paciência. Rafael, mande sua esposa se retirar. Ela está grávida, alterada e claramente incapaz de se comportar. Rafael demorou um segundo. Só um segundo. Mas foi suficiente para Mariana perceber que ele faria exatamente isso. Mariana, ele disse, com voz baixa, vá para o quarto. Depois conversamos. Como empregada repreendida, como minha esposa. Ela quase sorriu. Você só lembrou disso agora. Rafael deu outro passo. Mais perto. Tentando falar só para ela. Não piore as coisas. Mariana o encarou. Para quem? Ele não respondeu. Naquele instante, Patrícia tocou de novo na pulseira e deixou escapar uma frase baixa, mas audível o bastante para Mariana ouvir. Depois eu vejo se fico com o quarto dela também. Foi uma provocação pequena, quase sussurrada. Mas Mariana escutou e Rafael também. Mesmo assim, ele não disse nada. Dona Lúcia chamou o mordomo. Antônio, acompanhe Dona Mariana até o andar de cima. O velho Antônio, que trabalhava na mansão há mais de 20 anos, aproximou-se com os olhos baixos. Ele conhecia Mariana desde que ela chegara ali tímida, carregando 2 malas e um vaso de manjericão que insistia em pôr na janela da cozinha. Dona Mariana, disse ele, com voz triste. Ela tocou de leve o braço do mordomo. Não precisa. Antônio, eu sei sair sozinha. Virou-se para a escada. Cada passo parecia observado por 100 olhos. Atrás dela, Patrícia tentou recuperar o brilho da festa. Vamos esquecer isso. Hoje é uma noite de celebração. Mariana parou no primeiro degrau. Não se virou completamente. Apenas olhou por cima do ombro. Celebrem bastante. Disse. Algumas festas só acontecem antes da queda. Rafael apertou os punhos. Dona Lúcia estreitou os olhos. Patrícia sorriu. Mas seu sorriso falhou por uma fração de segundo. Mariana subiu. No corredor do andar superior, as luzes eram mais suaves. O som da festa chegava abafado. Ela entrou no quarto do casal e fechou a porta. Só então permitiu que os olhos ardessem. Mas não chorou. Abriu a gaveta. A caixinha azul estava vazia. O exame de gravidez continuava ali, a carta da mãe também, mas o envelope pardo com os documentos antigos estava fora do lugar. Mariana gelou. Alguém mexera não só na pulseira, mexera nos papéis. Ela tirou a carta da mãe e abriu com cuidado, leu as primeiras linhas. Como fazia quando precisava de força? Minha filha, um dia talvez digam que você não tem nome, nem casa, nem direito de entrar por certas portas. Nesse dia, não discuta, apenas mostre a chave. Mariana segurou o papel contra o peito. Então ouviu uma batida discreta na porta. Não era Rafael. A batida de Rafael era firme, impaciente. Aquela era leve, 3 toques curtos. Ela abriu. Antônio estava do lado de fora, pálido. Nas mãos, segurava um cartão de visitas antigo e um celular simples. Dona Mariana. Ele sussurrou. Me perdoe incomodar, mas um homem está no portão dos fundos. Ele disse que veio de Campinas, disse que conheceu sua mãe. Mariana ficou sem ar. Antônio olhou para o corredor. Certificando-se de que ninguém vinha, ele pediu para eu entregar isto à senhora. Ela pegou o cartão. O nome impresso quase apagado dizia Dr. Samuel Ferraz. Advogado, no verso. Escrito à mão. Havia uma frase. A pulseira apareceu. Então chegou a hora de abrir o testamento. Mariana sentiu a sala girar. Lá embaixo, a elite ria novamente.
Patrícia ainda brilhava com a joia roubada no pulso. Rafael ainda acreditava que tudo naquela mansão pertencia aos Monteiro, mas, pela primeira vez naquela noite, Mariana entendeu que a humilhação não tinha sido o fim, tinha sido o sinal, e quando ela desceu pela escada dos fundos para encontrar o homem que conhecera sua mãe, a pulseira no pulso da amante deixou de ser apenas uma lembrança roubada. Passou a ser a chave de uma verdade que a família Monteiro havia enterrado por 28 anos. Capítulo 2. A dor escondida. O homem no portão dos fundos estava encharcado pela garoa fina de São Paulo. Usava um terno antigo, sapatos gastos e segurava uma pasta de couro escurecida pelo tempo. Não parecia um convidado da mansão. Não parecia um oportunista. Parecia alguém que havia carregado um segredo por anos e já não tinha forças para fingir que ele podia esperar mais uma noite. Mariana desceu com cuidado pelos degraus de serviço, uma mão na barriga, a outra segurando a carta da mãe. Antônio vinha atrás dela, nervoso. Quando chegaram à área externa, o cheiro de terra molhada misturava-se ao perfume caro que vinha do salão. O portão pequeno foi aberto. O homem tirou o chapéu. Mariana Duarte. Ela sentiu um arrepio ao ouvir o sobrenome de solteira. Sue. Meu nome é Samuel Ferraz. Fui advogado de Helena Duarte. A garganta de Mariana se fechou. Helena. Quase ninguém chamava sua mãe pelo nome completo. Para a maioria, ela havia sido apenas Helena. A costureira. Helena. A moça discreta que criara a filha sozinha numa casa pequena em Campinas. Helena. A mulher que morreu, sem explicar, porque guardava documentos de famílias ricas dentro de uma lata de biscoitos. Mariana apertou a carta. O senhor conheceu minha mãe. Conheci mais do que deveria ter conhecido e falei menos do que deveria ter falado. A frase veio carregada de culpa. Antônio olhou para trás. Dona Mariana, é melhor entrarem? Se Dona Lúcia descobrir... Não. Samuel interrompeu. Dona Lúcia já descobriu coisas demais antes de todo mundo. É por isso que estou aqui. Mariana encarou o advogado. O que está acontecendo? Samuel olhou para a mansão iluminada. Lá dentro estão comemorando com uma joia que nunca deveria ter saído das suas mãos. Mariana sentiu o coração acelerar. A pulseira era da minha mãe. Era da sua mãe adotiva em afeto? Sim. Mas antes disso, pertencia à família Albuquerque Ferraz. Ela Francio atesta. Eu não entendo. Samuel abriu a pasta, mas não tirou nada ainda. Você foi criada Cav Duarte porque sua mãe biológica pediu isso, não por abandono, por proteção. A palavra proteção bateu mais forte do que qualquer acusação daquela noite. Mariana recuou meio passo. Minha mãe biológica morreu? Sim, morreu poucos dias depois do seu nascimento. O mundo de Mariana encolheu. Por um instante, ela voltou a ser a menina de 8 anos sentada no chão da cozinha, perguntando por que não tinha avós nas festas da escola. Helena sempre respondia com carinho, mas com tristeza. Você tem mais história do que imagina. Minha filha, um dia eu conto, mas nunca contou. Morreu antes. Samuel percebeu a dor nos olhos de Mariana. Eu sei que não é hora nem lugar, mas a pulseira mudou tudo. Aquela peça tem uma inscrição interna e um compartimento minúsculo no fecho. Dentro dele havia uma lâmina com um número de registro de cartório. Esse número leva a um testamento. Mariana levou a mão ao peito. Um testamento da sua avó materna, Dona Beatriz Albuquerque Ferraz. O nome parecia distante, sofisticado, de uma vida que não lhe pertencia. Mariana quase riu de nervoso. Eu fui humilhada lá dentro por ser pobre. O senhor está me dizendo que existe um testamento de uma família rica ligado a mim, não uma família rica qualquer. Samuel olhou outra vez para a mansão. A família que financiou a primeira obra dos Monteiro. A família que, anos atrás, salvou o grupo deles da falência. A família cujo patrimônio foi absorvido.
escondido e manipulado por contratos que Dona Lúcia conhece muito bem. Mariana ficou imóvel. A música da festa voltou a subir, como se zombasse do que estava sendo dito do lado de fora. Antônio fez o sinal da cruz discretamente. Meu Deus! Samuel continuou. Helena trabalhou como enfermeira particular na casa dos Albuquerque Ferraz. Ela recebeu você nos braços. Quando sua mãe biológica percebeu que havia gente tentando tomar a herança, entregou você a Helena. Pediu que sua identidade fosse escondida até que a pulseira aparecesse novamente ou até que você completasse 30 anos. Eu tenho 28. Ozai. Então por que agora? Samuel olhou para a janela do salão, porque alguém acelerou tudo. A pulseira foi retirada de você e usada publicamente por outra mulher dentro da mansão que está vinculada ao espólio da sua família. Isso aciona uma cláusula de proteção. Mariana tentou absorver as palavras. Cláusula, espólio, proteção. Enquanto lá dentro a chamavam de interesseira, havia papéis antigos dizendo que talvez ela fosse a única pessoa com direito real a muito do que a rodeava. Eu não quero dinheiro. Ela murmurou. Samuel abaixou a voz. Eu acredito. Sua mãe também não queria. Foi por isso que perdeu tanto. A menção a Helena fez Mariana engolir o choro. Ela lembrou da infância simples, do ônibus lotado para ir ao colégio público, das madrugadas em que Helena costurava vestidos de festa para mulheres que nunca olhavam seu rosto, do cheiro de café forte na cozinha pequena, do ventilador barulhento no verão, da mão quente da mãe em sua testa quando ela tinha febre. Helena nunca falou mal de ricos. Só dizia uma frase: dinheiro sem verdade vira prisão. Mariana só entendeu aquela frase anos depois, quando se casou com Rafael. No começo, Rafael era diferente. Ele a conhecera num hospital particular. 2 anos antes, Mariana trabalhava como coordenadora administrativa numa ala de projetos sociais. Não era médica. Não era dona de nada. Mas conhecia cada paciente pelo nome. Rafael apareceu ali numa manhã de chuva, irritado com uma reunião cancelada, vestindo um terno caro e uma expressão de quem não sabia esperar. Um menino pequeno derrubou suco no sapato dele. Todos congelaram. Rafael olhou para o menino. Depois para o sapato italiano manchado. Mariana se preparou para ouvir arrogância, mas ele se abaixou. Você mira mal. Campeão. Disse ao menino. Na próxima tenta acertar o outro pé para ficar parelho. O menino riu. Mariana também. Foi assim que começou. Ele voltou ao hospital outras vezes. Inventava desculpas. Perguntava sobre projetos. Doava equipamentos. Levava café para ela no fim do expediente. Dia, na calçada, quando ela disse que não pertencia ao mundo dele, Rafael respondeu: eu também não pertenço completamente, só aprendi a usar terno. Ela acreditou. Quando se casaram no civil, Dona Lúcia não compareceu. Mandou flores brancas e um bilhete gelado. Que esta escolha não custe caro demais ao meu filho. Rafael rasgou o bilhete na frente de Mariana. Minha mãe vai aprender a respeitar você. Mas Dona Lúcia não aprendeu. Aos poucos, Rafael cansou de brigar. Primeiro, pedia paciência. Depois, pedia silêncio. Por fim, passou a confundir silêncio com paz. E naquela noite, diante de todos, escolheu o silêncio contra a esposa. Mariana voltou ao presente quando Samuel tocou de leve a pasta. Eu preciso que você venha comigo amanhã cedo ao cartório. Por quê? Porque antes de qualquer confronto, precisamos registrar sua presença, confirmar documentos e impedir que destruam provas. Eles mexeram nos meus papéis. Samuel ficou sério. Quais papéis? Um envelope que minha mãe deixou. Ficava na minha gaveta. Hoje estava fora do lugar. Alguém sabe ler o que havia nele? Eu nunca mostrei tudo a ninguém. Havia cópias de uma certidão antiga, um recibo de hospital e uma fotografia. Fotografia de quem? Mariana hesitou.
de uma mulher segurando um bebê atrás dela. Dava para ver esta mansão ainda em construção. Samuel fechou os olhos. Então eles sabem mais do que imaginei. Antes que Mariana respondesse, ouviram passos. Rafael apareceu no corredor de serviço. Sem paletu. A expressão dura. Atrás dele vinha Patrícia, usando a pulseira e fingindo preocupação. Mariana. Rafael disse, o que você está fazendo aqui fora? Ela ergueu o rosto, conversando. Com um desconhecido no portão da minha casa, Samuel deu um passo à frente. Boa noite, Rafael. Rafael estreitou os olhos. Eu conheço o senhor. Conheceu quando era criança, mas provavelmente sua mãe fez questão de apagar meu nome da sua memória. Patrícia riu. Que teatral. Rafael olhou para ela e depois para Mariana. Suba. Agora. A palavra agora não era pedido, era ordem. Mariana sentiu uma antiga vontade de obedecer para evitar conflito. Era assim que sobrevivera naquela casa, engolindo frases, abaixando a voz, deixando para depois, mas depois havia chegado. Não. Rafael ficou parado. Ok. Eu disse não. Patrícia arqueou as sobrancelhas. Mariana. Cuidado. Você está grávida. Essa alteração não faz bem. Mariana olhou para o pulso dela. Então tire a minha pulseira e me ajude a ficar calma. Patrícia levou a mão à joia. De novo isso. Samuel observou a pulseira com atenção. Posso ver essa peça? Senhorita. Patrícia recuou. Claro que não. Rafael franciu a testa. Por que quer ver a pulseira? Porque talvez ela não seja apenas uma joia. Dona Lúcia apareceu atrás do filho naquele exato momento. A chegada dela mudou o ar. Ela ouviu a voz de Samuel e empalideceu. Você, disse. Samuel inclinou a cabeça. Boa noite. Dona Lúcia. Rafael percebeu. Minha mãe conhece o senhor. Dona Lúcia se recompôs rápido. Esse homem é um aproveitador. Trabalhou para uma família falida há muitos anos. Não temos nada a tratar com ele. Samuel sorriu com tristeza. Família falida ou família roubada? Dona Lúcia. O silêncio caiu pesado. Patrícia olhou para Dona Lúcia, confusa. Rafael encarou a mãe. Do que ele está falando? De nada que diga respeito a você. Mariana observou a sogra. Pela primeira vez desde que a conhecera, viu medo nos olhos de Dona Lúcia. Não desprezo, não irritação, medo. E esse medo dizia mais do que qualquer documento. Dona Lúcia se aproximou de Patrícia e segurou seu braço. Entre. Agora. Patrícia tentou resistir. Mas eu? Agora. Patrícia. A amante obedeceu, mas antes olhou para Mariana com ódio. Rafael ficou. Mariana. Quem é esse homem? Um advogado da minha mãe? Helena. Sim. Rafael piscou. Surpreso. Ele conhecera Helena apenas por fotografias. Sabia que Mariana chorava no aniversário de morte dela. Sabia que a pulseira era importante. Sabia. Mesmo assim, dera a Patrícia, ou deixara que ela tomasse. Você nunca me falou dele, disse Rafael. Você nunca quis ouvir muito sobre minha vida antes da sua casa. A frase o atingiu. Ele respirou fundo. Você sabe que isso não é verdade. Mariana o encarou. Eu sei que um dia não foi. Rafael ficou em silêncio. Samuel interrompeu. Mariana. Não é seguro conversar aqui. Amanhã às 9, no cartório Vila Nova Conceição. Leve a carta de Helena. E, se possível, recupere a pulseira. Dona Lúcia, que ainda estava perto da porta, ouviu a última frase. Seu rosto endureceu. Essa pulseira pertence à minha família. Samuel virou-se para ela. Então a senhora não terá problema em provar. Dona Lúcia não respondeu. Mariana percebeu uma coisa terrível. A sogra não estava defendendo Patrícia.
Estava defendendo a posse da pulseira, como se a joia fosse perigosa demais para ficar nas mãos certas. Rafael passou a mão pelos cabelos. Chega, todos para dentro, amanhã conversamos com calma. Mariana quase riu. Calma, você me humilhou diante de 50 pessoas. Sua amante está usando a joia da minha mãe. Sua mãe conhece um segredo que envolve minha família e você quer calma. Eu quero entender. Não. Você quer controlar. A frase o feriu, mas ele não rebateu. Mariana virou-se para Samuel. Eu estarei lá. Samuel assentiu. Não vá sozinha. Ela olhou para Rafael. Não irei. Por um breve segundo, Rafael pareceu esperar que ela dissesse que iria com ele, mas Mariana não disse. Naquela noite, ela não dormiu no quarto do casal. Trancou-se no antigo quarto de hóspedes, o único lugar da casa onde ainda conseguia respirar. Sentou-se na cama e ficou ouvindo. Do outro lado da parede, o som distante da festa acabando. Perto das 2 da manhã, ouviu passos no corredor. Depois, vozes. Rafael e Dona Lúcia discutiam no escritório. Mariana abriu a porta devagar e caminhou até perto da escada. Não queria espionar. Mas seu nome surgiu na conversa. Você passou dos limites. Mãe. Rafael dizia. Eu passei. Aquela garota trouxe um advogado desconhecido para dentro da nossa casa. Você o conhecia? Conheci muita gente na vida. Ele mencionou os Albuquerque Ferraz. Houve silêncio. Mariana prendeu a respiração. Dona Lúcia respondeu baixo. Essa família acabou. Acabou, ou vocês acabaram com ela. Uma estalou. Talvez Dona Lúcia tivesse batido na mesa. Cuidado com o que insinua. Então me diga a verdade. A verdade é que sua esposa está sendo usada. Sempre foi. Mulheres como Mariana aprendem cedo a farejar oportunidade. Rafael falou mais baixo. Mas Mariana ouviu. Ela não é assim. Você sabe disso ou quer acreditar porque ela carrega um filho seu? Mariana levou a mão à barriga. O silêncio de Rafael veio de novo. Dona Lúcia continuou. Patrícia, pelo menos, entende nosso mundo, sabe se portar, sabe conversar, sabe proteger o sobrenome. Patrícia me procurou quando os bancos começaram a pressionar. Conveniente. Não acha? Conveniente foi Mariana engravidar logo agora. Mariana fechou os olhos. Rafael não defendeu o suficiente. Apenas disse, não fale do meu filho. Se for seu. O coração de Mariana parou. A porta do escritório se abriu de repente. Ela recuou tarde demais. Rafael apareceu. Os dois se encararam no corredor escuro. Ele viu a dor no rosto dela. Mariana. Ela ergueu a mão. Não. Você ouviu. Ouviu bastante. Ele se aproximou. Eu nunca duvidei do bebê. Ela olhou nos olhos dele. Você só não disse isso quando importava. Rafael ficou imóvel. Mariana voltou para o quarto e trancou a porta. Na manhã seguinte, antes que a casa acordasse, ela abriu a bolsa para guardar a carta da mãe. Dentro dela, encontrou algo que não havia colocado ali, um envelope branco, sem nome, sem assinatura. Apenas uma fotografia. Na imagem antiga, Helena aparecia mais jovem. Usando o uniforme de enfermeira, ao lado dela estava uma mulher elegante, frágil, deitada numa cama de hospital com um bebê nos braços. No fundo, quase escondida pela sombra, havia outra pessoa, Dona Lúcia Monteiro, mais jovem, mas inconfundível. E no pulso da mulher deitada brilhava a mesma pulseira de ouro com pedra verde. No verso da fotografia, uma frase escrita com letra trêmula. Se minha filha um dia entrar na casa dos Monteiro, não deixem que a chamem de intrusa. Mariana sentou-se lentamente na cama. A amante usava sua pulseira. A sogra escondia seu passado. O marido duvidava de tudo tarde demais.
E a fotografia provava que Mariana não havia entrado naquela mansão por acaso. Ela havia voltado sem saber. Capítulo 3. O segredo começa a sangrar. Às 9 da manhã, Mariana entrou no cartório da Vila Nova Conceição usando um vestido azul simples, sapatilhas confortáveis e o rosto de quem não havia dormido. Antônio insistira em levá-la. Dona Mariana, eu prometi para Dona Helena. Ele disse quando ela tentou recusar. Ela parou no meio da garagem da mansão. O senhor conheceu minha mãe? Antônio segurou o volante do carro antigo com as duas mãos. Conheci antes da senhora nascer. E conheci sua mãe biológica também. Mariana sentiu uma pontada no peito. Por que nunca me disse? Porque Dona Helena me pediu silêncio. Disse que, se a menina vivesse longe da cobiça, talvez pudesse crescer em paz. E eu cresci. Antônio não respondeu. A pergunta era cruel demais. No cartório, Samuel esperava com outra advogada, uma mulher de cabelos grisalhos, chamada Doutora Clarice Nogueira. Ela cumprimentou Mariana com respeito, não com pena. Esse detalhe quase fez Mariana chorar. Havia dias em que respeito era mais raro que amor. Eles entraram numa sala reservada. Sobre a mesa, Samuel colocou documentos, cópias autenticadas, certidões antigas e uma pasta vermelha lacrada. Antes de qualquer coisa, disse Clarice, precisamos confirmar que você quer ouvir tudo. Algumas verdades não devolvem a vida antiga. Mariana pensou em Rafael exigindo que ela pedisse perdão. Pensou em Patrícia usando sua pulseira. Pensou em Dona Lúcia chamando sua mãe de gente falida sem saber que Helena talvez tivesse salvado todos eles ao esconder uma criança. Minha vida antiga acabou ontem à noite. Respondeu. Agora eu quero a verdade. Samuel abriu a pasta vermelha. A primeira folha era uma certidão de nascimento, nome Mariana Albuquerque Ferraz. Filiação Isabel Albuquerque Ferraz. Pai não declarado. Mariana tocou o papel. Seu nome inteiro parecia pertencer a outra mulher. Minha mãe se chamava Isabel. Sim, disse Samuel, filha única de Beatriz Albuquerque Ferraz. Dona de terras, imóveis e participações em empresas. Entrecebant, havia uma área onde hoje está esta mansão dos jardins. Mariana levantou os olhos. A mansão. Clarice assumiu. A escritura original do terreno era da sua avó. Anos depois, foi transferida para uma sociedade patrimonial administrada pela família Monteiro, mas com cláusulas de reversão caso a herdeira direta de Isabel fosse localizada. E eu? Você? Mariana ficou sem voz. Samuel continuou. Quando Isabel engravidou, a família entrou em guerra. Ela havia se envolvido com um homem ligado aos Monteiro. Não sabemos se foi amor ou manipulação. Sabemos que Dona Lúcia, recém-casada com o pai de Rafael na época, participou das negociações que afastaram Isabel de tudo. Mariana sentiu náusea. Dona Lúcia conhecia minha mãe. Conhecia e temia que você aparecesse. Por quê? Clarice colocou outro documento sobre a mesa. Porque, além da mansão, há ações preferenciais da Holding Monteiro vinculadas a um fundo antigo. Esse fundo foi criado com patrimônio dos Albuquerque Ferraz e usado como garantia para salvar a construtora dos Monteiro numa crise. Durante décadas, Dona Lúcia sustentou a ideia de que não havia herdeiros vivos. Mas havia você. Mariana levou a mão à barriga. Então tudo que eles têm. Não tudo. Samuel corrigiu. Mas uma parte grande demais para ser ignorada. A mansão dos jardins, 26% de ações com direito a veto em decisões patrimoniais e uma garantia bancária que, se revogada, obriga a holding a renegociar dívidas imediatamente. Mariana respirou devagar. Não sentiu alegria. Sentiu peso. Aquela não era uma fantasia de riqueza. Era uma rede de mentiras, contratos e covardia amarrada ao nome de uma mãe morta.
de uma avó apagada e de uma filha criada longe para sobreviver. E a pulseira perguntou. Samuel abriu uma pequena imagem ampliada da joia. A pulseira tem um fecho com o brasão dos Albuquerque Ferraz. Dentro, há um microcompartimento. A lâmina original com o número do testamento foi retirada anos atrás por Helena, mas a peça continua sendo reconhecida no inventário. Ela foi descrita como bem de identificação da herdeira. Clarice completou. Quando Patrícia apareceu usando a pulseira numa festa pública, houve duas consequências. Primeiro, comprovou que a peça ainda existe. Segundo, mostrou que ela estava em circulação dentro da mansão dos Monteiro, o que nos permite pedir abertura de diligência e proteção de bens. Mariana fechou as mãos. Eles usaram para me humilhar aquilo que prova quem eu sou. Samuel assentiu. Exatamente. Naquele instante, seu celular vibrou. Era Rafael. Ela não atendeu. Vibrou de novo. Depois, uma mensagem. Precisamos conversar. Minha mãe não quer me explicar nada. Patrícia sumiu com a pulseira. Mariana leu 3 vezes. Patrícia sumiu com a pulseira. O medo de Dona Lúcia tinha virado pressa. Mariana mostrou a mensagem aos advogados. Clarice se levantou. Então precisamos agir hoje. Hoje à tarde haverá reunião extraordinária do Conselho da Holding Monteiro. Já estava marcada por causa dos bancos. Se entrarmos com a notificação antes, você terá direito de comparecer. Eu não sou conselheira, mas é representante de um bloco de ações que eles omitiram. Samuel olhou para ela. Mariana, a pergunta é, você quer apenas se proteger ou quer que eles ouçam a verdade diante do mesmo tipo de gente que ouviu sua humilhação? Mariana pensou na noite anterior. No salão, no pedido de perdão, na aliança sobre a bandeja, no bebê dentro dela. Ela não queria vingança, mas também não queria continuar escondida para que gente poderosa dormisse tranquila. Eu quero que minha mãe seja chamada pelo nome, disse. As duas. Clarice sorriu com tristeza. Então vamos começar. Enquanto os documentos eram preparados, Rafael vivia sua própria queda silenciosa. Na mansão, ele encontrou Patrícia no closet do quarto de hóspedes, mexendo em uma mala aberta. Vai viajar. Ela se assustou. Rafa, que susto. Ele olhou para as roupas jogadas, para uma nécessaire cheia de joias e para uma pasta pequena enfiada entre vestidos. Onde está a pulseira? Patrícia sorriu. Comigo. Claro. Quero ver. Por quê? Porque eu pedi. O sorriso dela mudou. Engraçado. Ontem você me defendeu. Hoje fala comigo como se eu fosse ladra. Ontem eu cometi erros demais. Ela fechou a mala. Foi sua esposa que fez cena. Ela disse que a pulseira era da mãe dela. E você acreditou. Rafael se aproximou. Eu deveria ter perguntado antes de entregar uma joia que não sabia de onde vinha. Patrícia cruzou os braços. Você não entregou. Sua mãe entregou. A frase escapou. Rafael parou. Minha mãe. Patrícia percebeu tarde demais. Eu quis dizer... Você disse que eu tinha dado... Foi modo de falar. Patrícia. A voz de Rafael ficou baixa. Onde está a pulseira? Ela sustentou o olhar por alguns segundos, depois riu. Nervosa. Está guardada. Onde? Em segurança? Segurança contra quem? Contra sua esposa, que claramente quer usar essa história para tirar dinheiro de você. Rafael sentiu algo quebrar por dentro. Até a noite anterior, ele repetia para si mesmo que Patrícia era apenas uma amiga próxima, uma antiga conhecida que o entendia. Dona Lúcia dizia que ela era adequada, educada, do mesmo círculo, mas a palavra dinheiro, dita com tanto desprezo, soou familiar demais. Era a mesma palavra que sua mãe usava contra Mariana. Você não sabe nada sobre ela, disse Rafael. Patrícia endureceu.
Eu sei que ela não pertence a esta casa. E você pertence. Ela se aproximou. Eu poderia pertencer se você parasse de se culpar por uma gravidez conveniente. Rafael sentiu o sangue subir. Nunca mais fale do meu filho. Seu filho Patrícia deixou escapar uma risada amarga. Rafael. Acorda. Ela apareceu na sua vida do nada. Casou rápido. Engravidou quando a empresa ficou vulnerável e agora surge advogado de passado misterioso. Isso tem cheiro de golpe. Ele segurou o braço dela, sem machucar, mas firme o bastante para impedir que ela saísse. Chega. Patrícia olhou para a mão dele. Me solta. Depois que me entregar a pulseira, a porta se abriu. Dona Lúcia entrou. Solte Patrícia imediatamente. Rafael virou. Foi a senhora que deu a pulseira a ela. Dona Lúcia não piscou. Dei. Por quê? Porque era uma peça esquecida numa gaveta. Patrícia precisava de algo discreto para compor o vestido. Era de Mariana. Mariana diz muita coisa. E Samuel Ferraz, ele também diz muita coisa. Dona Lúcia ficou rígida. Rafael deu um passo em direção à mãe. Eu quero a verdade. A verdade é que você está prestes a destruir sua família por uma mulher que não sabe o próprio lugar. Rafael riu sem humor. Essa frase está ficando velha. Porque continua verdadeira. Não. Porque é a única defesa que a senhora tem quando alguém pergunta por documentos. Dona Lúcia ficou pálida. Patrícia tentou sair, mas Rafael bloqueou a passagem. Você fica... Ela ergueu o queixo. Não sou sua funcionária. Não. Mas talvez tenha sido cúmplice. O rosto de Patrícia mudou. Dona Lúcia avançou. Rafael, você vai se arrepender dessa insolência. Já me arrependo. Só não é disso. Pela primeira vez, Dona Lúcia pareceu compreender que havia perdido parte do controle sobre o filho. E Rafael, pela primeira vez, percebeu que talvez tivesse entregado sua esposa grávida a uma armadilha montada dentro da própria casa. À tarde, a reunião do conselho começou no edifício espelhado da Holding Monteiro. Na Faria Lima, homens de terno, mulheres elegantes, assessores jurídicos e diretores financeiros ocupavam a sala ampla no último andar. A crise era séria. 2 bancos pressionavam por garantias. Uma obra em Salvador estava atrasada. O nome Monteiro ainda valia muito, mas reputação não pagava dívida sozinha. Rafael entrou atrasado. Dona Lúcia já estava sentada à cabeceira informal. Embora não ocupasse cargo executivo, Patrícia estava ao fundo. Fingindo ser convidada especial, usava mangas compridas. Rafael reparou. Antes que pudesse falar, a secretária abriu a porta. Senhor Rafael, há advogado solicitando entrada. Dona Lúcia se levantou. Não autorizo. Rafael olhou para ela. Eu autorizo. A porta se abriu. Mariana entrou. O silêncio foi imediato. Ela não usava joias. Não usava salto alto. Não tentava parecer mais rica do que era. Caminhava com a postura tranquila de quem finalmente havia parado de pedir licença para existir. Ao seu lado, Samuel e Clarice carregavam pastas. Atrás deles, Antônio entrou segurando uma pequena caixa azul. Rafael olhou para a caixa. Reconheceu. Era a caixa da pulseira. Dona Lúcia perdeu a cor. Patrícia se levantou. Isso é absurdo. Ela não pode entrar aqui. Mariana olhou para ela. Eu também ouvi isso ontem sobre a mansão. Clarice colocou documentos sobre a mesa. Boa tarde. Representamos Mariana Albuquerque Ferraz, herdeira reconhecida em documentação registrada e parte interessada em bens patrimoniais vinculados à Holding Monteiro. Um diretor tossiu. Outro tirou os óculos. Rafael ficou parado. Albuquerque Ferraz, ele repetiu. Mariana olhou para ele. Esse era o nome da minha mãe biológica. Dona Lúcia bateu a mão na mesa. Isso é uma fraude.
Samuel abriu uma certidão. Fraude foi declarar por 28 anos que não havia herdeiros vivos. A sala explodiu em murmúrios. Patrícia deu um passo para trás. Clarice continuou. Firme. Há também uma questão imediata. Uma peça descrita no inventário da família Albuquerque Ferraz foi retirada dos pertences da senhora Mariana e apareceu ontem em posse da senhorita Patrícia Azevedo. Solicitamos a apresentação voluntária da pulseira. Todos olharam para Patrícia. Ela cruzou os braços. Não estou com nada. Antônio. Então, deu um passo à frente, com mãos trêmulas, abriu a caixa azul. Dentro, não estava a pulseira. Estava apenas o molde vazio no tecido. Mas no fundo da caixa havia um pequeno papel dobrado. Mariana franziu a testa. Isso não estava aí. Samuel pegou o papel com cuidado. Abriu. Lê. Seu rosto mudou. É uma autorização de retirada de cofre. Clarice se aproximou. Em nome de quem? Samuel ergueu os olhos. Patrícia Azevedo. A sala inteira virou para a amante. Patrícia empalideceu. Rafael sentiu o peito afundar. Que cofre? Patrícia. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Dona Lúcia fechou os olhos por um instante. Foi rápido, mas Mariana viu. A sogra sabia. Clarice leu o restante. Cofre particular no Banco Bandeirantes. Retirada agendada para ontem às 16 horas. Samuel virou o papel. Havia uma observação escrita à mão. Levar também o envelope pardo da gaveta da esposa. Mariana ficou gelada. Rafael olhou para Patrícia como se a visse pela primeira vez. Você entrou no quarto da minha esposa. Patrícia tentou falar. Eu fiz isso por nós. Por nós? Pela sua família. Pela empresa. Pela sua mãe. Dona Lúcia se levantou. Cale a boca. Mas era tarde. Patrícia, acuada, deixou a máscara cair. Eu não ia deixar essa mulher tomar tudo depois de se fazer de santa grávida. A sala ficou muda. Mariana respirou fundo. A dor voltou, mas agora vinha acompanhada de algo mais firme. Rafael cambaleou um passo. Ele tinha pedido que sua esposa pedisse perdão à mulher que invadira seu quarto, roubara sua joia e mexera nos documentos de sua origem. Mariana olhou para ele. Não disse eu avisei. Não precisou. No fim da reunião, antes que qualquer decisão formal fosse tomada, Clarice recebeu uma ligação, ouviu em silêncio. Depois olhou para Mariana. A pulseira foi retirada do cofre há 40 minutos. Por quem Rafael perguntou. Clarice demorou um segundo. Por Dona Lúcia Monteiro. Todos se voltaram para a matriarca. Dona Lúcia ajeitou o colar de pérolas, ergueu o rosto e disse apenas: algumas verdades custam caro demais para serem abertas. Então caminhou até a porta, como se ainda fosse dona de todos os destinos. Mas Mariana, olhando para a caixa vazia, entendeu que a batalha real não seria contra Patrícia, seria contra a mulher que havia apagado sua história antes mesmo de ela aprender a falar. Capítulo 4. A verdade diante de todos. Na manhã seguinte, a imprensa já rondava o edifício da Holding Monteiro. Nada havia sido anunciado oficialmente, mas em São Paulo segredos de família rica vazavam mais rápido do que chuva em telhado velho. Um colunista social publicara uma nota vaga sobre disputa patrimonial envolvendo uma esposa grávida, uma amante e uma joia antiga. Bastou isso para o nome Monteiro virar assunto em grupos de empresários, salões de beleza, escritórios de advocacia e mesas de café da manhã. Rafael passou a noite sem dormir. Sentado no escritório da cobertura que mantinha perto da Faria Lima, ele revia mentalmente cada cena, Mariana segurando a barriga, Mariana dizendo que a pulseira era da mãe dela, Patrícia sorrindo, sua mãe ordenando, ele mandando a própria esposa pedir perdão. A culpa não vinha como pensamento, vinha como falta de ar. Perto das 6 da manhã, ele ligou para Mariana. Ela não atendeu. Ligou de novo.
Nada. Mandou mensagem. Oisai que arai. Mas hoje eu quero ficar do lado certo. Me diga onde você está. A resposta veio 20 minutos depois. Na casa que você disse ser sua. Rafael entendeu. A mansão. Quando chegou aos jardins, havia 3 carros no portão. O de Samuel, o de Clarice e outro, preto, com motorista. Na entrada, Antônio esperava. Ela está no salão principal. Senhor Rafael. O mesmo salão. Rafael sentiu vergonha antes mesmo de entrar. Lá dentro, Mariana estava de pé perto da mesa onde, 2 dias antes, Patrícia rira com a pulseira no pulso. Samuel e Clarice organizavam documentos. Havia também um homem idoso, elegante. Apoiado numa bengala de madeira escura, Rafael o reconheceu de fotografias antigas de jornais. Otávio Albuquerque, irmão mais novo de Beatriz. Um homem recluso, tido como morto por muitos, dono de participações discretas em fundos imobiliários. Dona Lúcia estava sentada no sofá, cercada por 2 advogados da família Monteiro. Patrícia permanecia perto da janela, pálida, sem maquiagem perfeita. Pela primeira vez, parecia menos amante poderosa e mais pessoa encurralada. A pulseira não estava à vista. Rafael entrou devagar. Dona Lúcia olhou para ele. Finalmente, diga a essa gente que saia da nossa casa. Mariana virou o rosto para Rafael. Não havia raiva explosiva nela. Havia cansaço, e isso doeu mais. Rafael olhou para a mãe. Não sei se esta casa ainda é nossa. A frase atingiu Dona Lúcia como bofetada. Você enlouqueceu. Não. Acho que comecei a acordar. Patrícia deu um passo. Rafa, por favor. Eles estão manipulando você. Ele olhou para ela. Você entrou no quarto da minha esposa. Eu estava tentando proteger você. De quê? Da verdade. Patrícia chorou. Mas Rafael, que tantas vezes confundira lágrimas calculadas com fragilidade, dessa vez não se moveu. Clarice abriu uma pasta. Vamos começar. Esta reunião foi convocada com testemunhas, advogados e membros da família. Por se tratar de bem residencial vinculado a litígio patrimonial, tudo será registrado. Dona Lúcia riu. Registrado nesta casa. Mariana respondeu. Calma. Nesta casa. O idoso de bengala observou Mariana com emoção contida. Você tem os olhos da Isabel. Mariana virou-se para ele. O senhor conheceu minha mãe. Fui impedido de conhecer, lá como deveria. Quando Isabel engravidou, minha irmã Beatriz adoeceu. A família se dividiu. Havia gente demais de olho em terra. Ações e contratos. Isabel confiou em pessoas erradas. Ele olhou para Dona Lúcia. E algumas dessas pessoas estão nesta sala. Dona Lúcia ergueu o queixo. Cuidado. Otávio, a idade pode confundir lembranças. Pode. Ele respondeu. Mas documentos costumam lembrar por nós. Samuel colocou sobre a mesa uma cópia do testamento de Beatriz Albuquerque Ferraz. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Rafael percebeu e deu um passo instintivo, mas parou. Ele não tinha mais o direito de tocar. Lá sem permissão, Clarice leu trechos essenciais. A propriedade localizada nos jardins, transferida à administração da Sociedade Monteiro Patrimonial, retornará à herdeira direta de Isabel Albuquerque Ferraz, caso seja comprovada sua existência em vida. Dona Lúcia ficou imóvel. Samuel apresentou a certidão de nascimento de Mariana. Depois, o registro de guarda informal assinado por Helena. Depois, uma carta de Isabel, reconhecida por perícia particular, escrita pouco antes da morte. Mariana ouviu como se a carta viesse de dentro de uma água profunda. Minha filha não deve crescer cercada por gente que ama patrimônio mais do que sangue. Helena saberá protegê-la. Quando a pulseira voltar ao seu pulso, que a verdade volte com ela. Rafael abaixou a cabeça.
Patrícia chorava em silêncio, mas seus olhos se moviam de documento em documento, calculando perda. Dona Lúcia bateu palmas devagar. Comovente. Mas ainda falta a pulseira. Sem ela, tudo isso é teatro. Mariana olhou para a sogra. A senhora está com ela. Prove. Samuel respirou fundo. Dona Lúcia retirou a peça do banco Bandeirantes. Retirei algo meu. Então mostre. Não sou obrigada a obedecer a advogado de oportunista. Rafael ergueu a voz. Mostre. Mãe. Dona Lúcia olhou para o filho com ódio. Você escolhe essa mulher contra mim? Rafael demorou. Era o momento que Mariana esperava sem admitir, não para ser escolhida como esposa, mas para ver se ele escolheria a verdade quando ela custasse a própria mãe. Rafael respirou fundo. Eu escolhi errado quando fiquei calado. Hoje não vou repetir. Dona Lúcia tremeu de raiva. Você não sabe o que essa família sacrificou? Então explique. Ela se levantou. Seu pai teria perdido tudo. Tudo. A construtora, o Noma, os funcionários, as obras. Beatriz Albuquerque queria retirar a garantia. Isabel era fraca, romântica, influenciável. Helena se meteu onde não devia. Eu fiz o que era necessário. Mariana sentiu um frio atravessar a espinha. O necessário foi esconder uma criança. Dona Lúcia virou-se para ela. O necessário foi impedir que uma herança caísse nas mãos de gente sem preparo. Otávio bateu a bengala no chão. Você não tinha esse direito. Direito, Dona Lúcia riu. Direito é uma palavra bonita para quem nunca precisou salvar um império. Mariana deu um passo à frente. Minha mãe morreu. Dona Lúcia hesitou por um segundo. Isabel era doente. E Helena. A sogra desviou o olhar. Mariana entendeu. Vocês ameaçaram Helena? Dona Lúcia não respondeu. Patrícia, desesperada para se salvar, falou. Foi ela que mandou pegar os documentos. Foi Dona Lúcia. E eu só obedeci. Dona Lúcia virou-se furiosa. Você era muito obediente quando queria casar com meu filho. Rafael fechou os olhos. A sujeira vinha de todos os lados. Clarice aproveitou o rompimento entre as duas. Patrícia. Onde está a pulseira? Patrícia apontou para Dona Lúcia. Ela colocou no cofre antigo do escritório, atrás do quadro do fundador. Dona Lúcia avançou. Mentirosa. Antônio, que estava perto da porta, deu um passo. Não é mentira. Todos olharam para ele. O mordomo parecia menor do que era. Mas sua voz saiu clara. Eu vi Dona Lúcia entrando no escritório de madrugada. Vi quando abriu o cofre. E vi a pulseira na mão dela. Dona Lúcia ficou branca. Você trabalha para esta família? Antônio olhou para Mariana. Eu trabalhei para esta casa, mas prometi a Helena que, se a menina voltasse, eu não ficaria calado de novo. Rafael sentiu um nó na garganta. De novo? Antônio respirou com dificuldade. Eu estava aqui na noite em que Dona Helena veio com a bebê no colo. Pediu para falar com o Sr. Orlando. Seu pai? Dona Lúcia não deixou. Disse que se Helena aparecesse outra vez, a criança desapareceria de verdade. Mariana levou a mão à boca. Samuel segurou a mesa. Otávio fechou os olhos. Dona Lúcia gritou. Mentira. Antônio continuou. Não é. Eu fiquei calado porque tinha medo. Tinha filhos pequenos. Precisava do emprego. Mas passei 28 anos esperando coragem chegar. Hoje ela chegou tarde. Mas chegou. O salão parecia menor. Rafael caminhou até o escritório sem dizer palavra. Dona Lúcia tentou impedi-lo. Mas ele abriu a porta. Atrás do quadro do fundador, havia um cofre antigo. Rafael conhecia a senha. Era a data de nascimento dele. Como sua mãe sempre gostava de repetir, abriu. Dentro havia documentos, joias e um envelope pardo. O envelope de Mariana. E, sobre ele,
A pulseira de ouro com a pedra verde. Rafael pegou a joia como se segurasse uma acusação viva. Quando voltou ao salão, seus olhos estavam vermelhos. Aproximou-se de Mariana. Ela estendeu a mão. Ele colocou a pulseira na palma dela sem tocar sua pele. Eu sinto muito, disse baixo. Mariana olhou para a joia. O fecho estava arranhado. A pedra verde, ainda brilhante. Por muitos anos, aquela pulseira havia sido lembrança. Depois, arma. Agora, prova. Ela abriu o fecho com cuidado, como Helena lhe ensinara quando criança. Samuel se aproximou. Mariana. Espere. Pode haver algo dentro. Mas ela já sabia. No fundo minúsculo do fecho. Havia uma lâmina fina, quase invisível. Dona Lúcia arregalou os olhos. Isso não estava aí. Mariana retirou a lâmina. Havia números gravados e uma palavra. Não era apenas o registro do testamento, era o número de uma conta de custódia. Clarice pegou a lâmina, analisou e empalideceu. Samuel. O que foi? Rafael perguntou. Clarice olhou para Mariana. Essa conta não guarda apenas documentos, guarda ações bloqueadas. Quantas? Perguntou Otávio. Clarice verificou no tablet. Usando o acesso emergencial fornecido pelo cartório, o silêncio durou tempo demais. Quando ela levantou os olhos, a sala inteira pareceu prender a respiração. 34% das ações ordinárias da Holding Monteiro foram depositadas em custódia pela família Albuquerque Ferraz antes da suposta transferência patrimonial. Rafael ficou sem reação. Dona Lúcia sentou-se lentamente. Samuel murmurou. Com os 26% já identificados, Clarice completou. Mariana não é apenas herdeira da mansão. Ela detém, direta e indiretamente, o bloco controlador da holding. Patrícia deixou escapar um som abafado. Rafael olhou para Mariana como se o mundo tivesse sido virado do avesso. A mulher que ele permitira humilhar diante da elite não era intrusa naquela casa, era a pessoa que, legalmente, poderia decidir o futuro de todos ali. Mariana fechou os dedos sobre a pulseira. Dona Lúcia, pela primeira vez, não encontrou palavras, e foi nesse silêncio que Mariana disse, sem levantar a voz: Eu não vim tomar nada de ninguém. Vim devolver cada mentira ao seu verdadeiro dono. A frase ficou suspensa no salão, mas antes que alguém respirasse aliviado, Clarice recebeu uma nova mensagem. Seu rosto endureceu. Temos outro problema. Rafael perguntou. Qual? Clarice olhou para Dona Lúcia. Há uma ata antiga, assinada por Orlando Monteiro, antes de morrer. Ela afirma que Rafael não deveria assumir a presidência se a herdeira Albuquerque Ferraz fosse encontrada. Rafael empalideceu. Por quê? Clarice hesitou. Mariana sentiu o coração bater forte. Samuel respondeu. Porque Orlando deixou registrado que Rafael talvez fosse o único Monteiro que teria coragem de reparar o erro da família e, se falhasse, a presidência deveria passar para a herdeira prejudicada. Todos olharam para Mariana. A verdade não apenas devolvia sua história. Colocava nas mãos dela a empresa que sustentava o orgulho dos que a chamaram de interesseira. Capítulo 5 Justiça e Silêncio. A reunião oficial do conselho aconteceu 3 dias depois. Dessa vez, não foi na mansão. Foi na sala principal da Holding Monteiro. No último andar do prédio espelhado da Faria Lima, do lado de fora, fotógrafos tentavam captar imagens pela recepção. Dentro, diretores, acionistas, advogados, auditores e membros da família ocupavam cada cadeira disponível. Mariana entrou por último. Usava um vestido creme, simples e elegante. No pulso, a pulseira de ouro com a pedra verde. A barriga já aparecia o suficiente para lembrar a todos que não se discutia apenas patrimônio ali. Discutia-se futuro. Rafael estava de pé perto da janela. Quando a viu, seus olhos se encheram de algo entre orgulho
dor e vergonha. Ele não tentou se aproximar. Aprendera, finalmente, que arrependimento não dá direito à pressa. Dona Lúcia estava sentada com 2 advogados, o rosto duro, o colar de pérolas no pescoço, as mãos cruzadas como se ainda comandasse o mundo, mas havia uma diferença. Antes, todos a obedeciam. Agora, todos esperavam documentos. Patrícia não foi convidada, mas apareceu mesmo assim. Tentou entrar como acompanhante da família. Foi barrada na recepção. Mariana viu pelo vidro quando a amante discutiu com o segurança. A mesma mulher que se sentara no sofá da mansão como dona agora, não conseguia passar pela catraca sem autorização. Não houve prazer no coração de Mariana, apenas a estranha sensação de que a vida, às vezes, ensinava usando portas. Clarice abriu a reunião. Estamos aqui para formalizar a atualização do controle patrimonial da Holding Monteiro. Conforme documentos registrados, testamento validado, custódia acionária reconhecida e escritura de reversão da mansão dos Jardins. Um diretor antigo levantou a mão. Isso significa que Dona Mariana pode assumir o controle. Clarice respondeu. Significa que Dona Mariana Albuquerque Ferraz possui o bloco controlador e direito de indicar a presidência interina até reestruturação do conselho. Murmúrios. Dona Lúcia falou. Fria. Uma mulher sem experiência vai destruir o que gera milhares de empregos. Mariana virou-se para ela. A senhora se preocupa com empregos ou com controle? Dona Lúcia sorriu. Você não sabe diferenciar uma planilha de uma sentença judicial? Mariana abriu uma pasta. Talvez, por isso contratei quem sabe. Entraram 2 auditores independentes. Rafael ergueu os olhos. Surpreso. Mariana continuou. Nos últimos 3 dias, revisei relatórios com a doutora Clarice, o doutor Samuel e uma auditoria externa. Há irregularidades em contratos com empresas ligadas a Patrícia Azevedo, repasses autorizados por Dona Lúcia e uso indevido de recursos da holding para despesas pessoais. A sala ficou agitada. Dona Lúcia perdeu a postura por um instante. Isso é perseguição. Não. Mariana disse. Perseguição foi usar minha origem para me chamar de golpe. Isto é contabilidade. Rafael quase sorriu. Mas a culpa impediu. Clarice distribuiu cópias. Há pedidos de bloqueio cautelar de contas específicas, afastamento de Dona Lúcia de qualquer função consultiva informal e suspensão de contratos vinculados à senhorita Patrícia Azevedo até conclusão das investigações. Um conselheiro perguntou. E a presidência? Mariana olhou para Rafael. Todos perceberam. Ele baixou os olhos. 3 dias antes, aquele olhar talvez fosse pedido de reconciliação. Agora era julgamento. Memória e despedida. Mariana falou. Rafael Monteiro errou gravemente. Como marido, falhou diante de mim. Como presidente, permitiu influência familiar indevida em decisões da empresa. Rafael recebeu cada palavra sem se defender. Dona Lúcia tentou interromper. Você não tem o direito de expor meu filho. Rafael respondeu antes de Mariana. Ela até... Todos olharam para ele. Rafael se levantou. Eu me calei quando minha esposa foi humilhada. Eu confiei em quem mentiu. Eu permiti que minha mãe tratasse Mariana como ameaça, porque era mais fácil acreditar que o problema estava nela do que enfrentar a podridão dentro da minha família. A voz dele falhou, mas ele continuou. Não estou pedindo perdão nesta mesa. Perdão não se exige. Estou registrando minha responsabilidade. Aceito o afastamento temporário da presidência se o conselho entender necessário. Aceito a auditoria sobre meus atos e aceito que Mariana decida o que fazer com a parte dela, inclusive comigo. Mariana sentiu os olhos arderem. Não era suficiente para apagar o que ele fizera, mas era a primeira vez que ele não escondia a culpa atrás de orgulho. Dona Lúcia olhou para o filho como se ele a tivesse traído. Você está destruindo sua mãe. Rafael virou-se para ela.
Não. Mãe, estou parando de deixar que a senhora destrua todo mundo em nome da família. A frase cortou décadas de domínio. Dona Lúcia tremeu. Eu fiz tudo por você. Não. A senhora fez tudo pelo controle. Amor não ameaça bebê. Amor não rouba. Pulseira de mulher grávida. Amor não apaga criança de testamento. O silêncio foi absoluto. Mariana viu Dona Lúcia envelhecer diante de todos. Pela primeira vez. A matriarca parecia não entender como o sobrenome Monteiro havia deixado de proteger, lá. A votação aconteceu pouco depois. Dona Lúcia foi afastada de qualquer influência formal ou informal na holding. Seus acessos corporativos foram cancelados, o cartão corporativo bloqueado, o uso da mansão suspenso até decisão patrimonial definitiva. Os contratos ligados a Patrícia entraram em investigação. Rafael foi afastado da presidência por 90 dias. Com obrigação de colaborar com a auditoria, Mariana foi reconhecida como controladora interina e indicou um executivo profissional para tocar a empresa. Não se colocou no trono. Não precisava. Sua justiça não era sentar na cadeira de Rafael para provar poder. Era impedir que o poder continuasse sendo usado como arma. Ao fim da reunião, Patrícia conseguiu subir acompanhada de um advogado. Entrou alterada. Os olhos vermelhos. O cabelo perfeito demais para o desespero. Isso é ridículo. Disse. Eu fui usada por essa família. Mariana olhou para ela. Você também me usou? Patrícia apontou para Rafael. Ele me prometeu lugar? Rafael respondeu. Cansado. Eu nunca prometi casamento. Não com palavras, mas deixou que eu acreditasse. Mariana ouviu aquilo e entendeu uma parte triste da história. Patrícia não era inocente, mas também havia se alimentado de migalhas de poder oferecidas por uma família que usava pessoas como peças. Ainda assim, escolha era escolha. Clarice entregou a Patrícia uma notificação. Senhorita Patrícia Azevedo. A senhora responderá por subtração de documentos, uso indevido de bem inventariado e participação em contratos sob investigação. Patrícia riu. Nervosa. Vocês não podem fazer isso. Mariana deu um passo. Podemos, mas eu não quero sua humilhação pública, além do necessário. Saia por aquela porta. Entregue o que ainda pegou e pare de mentir. É mais dignidade do que você me ofereceu. Patrícia abriu a boca. Nenhuma frase bonita saiu. Ela olhou para Rafael, esperando socorro. Ele não se moveu. Então saiu, sem pulseira, sem lugar, sem plateia. A mansão dos Jardins foi devolvida formalmente a Mariana semanas depois, mas ela não voltou a morar lá. Transformou parte da propriedade em sede de um instituto para mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade, com apoio jurídico, psicológico e médico. O antigo salão onde fora humilhada recebeu outro nome, Sala Helena e Isabel. No dia da inauguração, não houve gala de luxo, houve café, flores simples, enfermeiras, advogadas voluntárias e mulheres que precisavam ser chamadas pelo nome antes de serem julgadas pela roupa. Mariana caminhou pelo salão com a pulseira no pulso. Rafael apareceu no fim da tarde. Não entrou como dono, pediu permissão a Antônio, que agora coordenava a casa com um orgulho quieto. Mariana o recebeu no jardim. A barriga estava maior, o vento movia devagar as folhas das jabuticabeiras antigas. Rafael parecia diferente. Não mais pobre, não mais fraco, mas menos blindado. Havia vendido o apartamento da cobertura para devolver valores usados indevidamente pela família. Havia prestado depoimento contra contratos fraudulentos. Havia visitado funcionários das obras atrasadas pessoalmente. Havia pedido desculpas, uma por uma. As pessoas atingidas pela gestão arrogante dos Monteiro, e havia escrito uma carta pública, não para lavar imagem, para registrar a verdade. Mariana lera a carta.
Guardara numa gaveta. Ainda não respondera. Como você está? Ele perguntou. Melhor do que pensei que estaria. Eu, bebê. Forte. Rafael sorriu com dor. Puxou a mãe. Mariana olhou para o jardim. Não transforme isso em poesia. Rafael. Ele assentiu. Desculpa. Ficaram em silêncio. Antes, o silêncio entre os dois era fuga. Agora, era espaço. Rafael tirou do bolso uma pequena caixa. Mariana endureceu. Não é aliança. Ele disse rápido. Eu não seria tão covarde. Ela esperou. Ele a abriu. Dentro havia a aliança que Mariana deixara sobre a bandeja naquela noite, mas ela estava diferente. Não reformada. Não polida para parecer nova. Preservava riscos pequenos, marcas do uso, sinais de uma promessa quebrada. Ao lado, havia um papel. Eu ia devolver antes. Rafael disse, mas entendi que não tinha direito de colocar nada no seu dedo. Então mandei gravar por dentro o que deveria ter entendido desde o começo. Mariana pegou a aliança. Por dentro, Liassa, quando você quiser, se você quiser, como você quiser. Ela fechou os olhos. A frase não curava tudo, mas não exigia nada, e por isso doeu de um jeito diferente. Eu não sei se consigo voltar a ser sua esposa, disse ela. Rafael respirou fundo. Ozai, eu não sei se o amor sobrevive ao que você fez. Eu também não sei. E você não vai morar aqui. Ozai. Mariana olhou para ele. Você sabe muita coisa agora. Ele sorriu triste. Aprendi perdendo. Ela segurou a aliança na palma da mão. Eu não quero criar nosso filho dentro de guerra. Nemu. Então comece sendo pai antes de tentar ser marido de novo. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. Eu aceito. Mariana acreditou. Não completamente, mas o bastante para permitir que ele acompanhasse consultas, montasse o quarto do bebê numa casa que não era a mansão e aprendesse a amar sem mandar. Dona Lúcia mudou-se para um apartamento menor, longe do jardim. Respondeu judicialmente por ocultação de documentos e gestão fraudulenta. Não foi presa de imediato, mas perdeu o que mais venerava: influência. Pessoas que antes a temiam agora falavam com ela por meio de advogados. Meses depois, enviou uma carta a Mariana. A carta ficou fechada por uma semana. Quando Mariana finalmente abriu, encontrou apenas 3 linhas. Eu não sei pedir perdão, mas sei reconhecer que você era a herdeira, e talvez tenha sido a única de nós que mereceu a casa. Mariana não chorou. Guardou a carta no arquivo do instituto. Nem perdão completo, nem ódio eterno, apenas memória. O bebê nasceu numa manhã clara de domingo, no mesmo hospital onde Mariana e Rafael haviam se conhecido. Era uma menina. Rafael chorou antes mesmo de ouvir o primeiro choro dela. Mariana, exausta, segurou a filha contra o peito e sentiu algo dentro de si finalmente descansar. Nome? Perguntou a enfermeira. Mariana olhou para Rafael. Ele respondeu. Ela decide. Mariana olhou para a pulseira no próprio pulso. Pensou em Helena. Em Isabel? Em Beatriz. Em todas as mulheres apagadas para que homens e famílias parecessem maiores. Então disse, Helena Isabel. Rafael cobriu o rosto com as mãos. A enfermeira sorriu. Dias depois, ao voltar para casa, Mariana encontrou uma pequena caixa deixada por Samuel. Dentro havia um último documento que havia acabado de ser liberado pelo cartório. Era uma carta de Helena, escrita poucos meses antes de morrer. Minha menina, se você está lendo isto, talvez já tenha descoberto que sua vida começou cercada por medo, dinheiro e silêncio. Me perdoe por não contar tudo antes. Eu quis te dar uma infância, não uma guerra. A pulseira não era para te fazer rica, era para te lembrar que ninguém tem o direito de decidir seu valor. Se um dia a usarem para te humilhar, não responda com ódio, responda com verdade. E se um dia você tiver uma filha,
Conte a ela que a casa mais importante não é a mansão que devolvem no papel. É o lugar dentro da gente, onde ninguém entra para nos diminuir. Mariana levou a carta aos lábios. Na varanda, Rafael segurava Helena Isabel com cuidado desajeitado. A bebê dormia tranquila contra o peito dele. Ele olhou para Mariana. Está tudo bem. Mariana dobrou a carta devagar. Por muito tempo, achou que justiça seria ver todos caídos, mas Ali, ouvindo a respiração da filha, entendeu que justiça também era poder permanecer de pé sem desejar virar igual aos que a derrubaram. Ela caminhou até Rafael e tocou a testa da bebê. Vai ficar? Respondeu. Não era promessa de final perfeito. Era começo honesto. Naquele mesmo salão onde um dia pediram que Mariana se ajoelhasse diante de uma mentira, mulheres agora recebiam ajuda para levantar. A elite que riu dela ficou em silêncio. A amante que usou sua pulseira perdeu o lugar que nunca foi dela. A sogra que tentou apagar seu nome viu esse nome escrito na entrada da mansão, Rafael. O homem que a feriu passou a vida tentando merecer não o perdão fácil, mas a chance difícil de ser melhor. Quanto a Mariana, ela nunca mais pediu permissão para ocupar espaço, porque a verdade, quando finalmente voltou ao seu pulso, não veio como vingança, veio como herança, veio como filha, veio como paz.